Olá a todos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Cego à Nascença. A viagem inaugural do Titanic começou pouco depois das 10 horas da manhã do dia 10 de abril de 1912, quando deixou Southampton na primeira etapa de sua jornada até Nova York. Poucas horas depois ele chegou em Cherbourg, no norte da França, uma jornada de 80 milhas náuticas, onde embarcou passageiros. O seu próximo porto foi em Kingston Cove, na Irlanda, onde ele chegaria por volta do meio-dia do dia 11 de abril e sairia logo à tarde após embarcar mais passageiros e suprimentos para o navio. Quando ele partiu para o oeste pelo Atlântico, ele estava transportando 892 tripulantes e 1.320 passageiros. Esta era apenas cerca da metade da sua capacidade de passageiros, de 2.435, pois como era uma baixa temporada, o embarque do Reino Unido foi interrompido por uma greve dos mineradores de carvão. Os seus passageiros eram uma mistura de sociedade eduardiana, de milionários tais como John Jacob, Benjamin Guggenheim, até imigrantes pobres de países tão dispersos como Armênia, Irlanda, Itália, Suécia, Síria e Rússia, buscando uma nova vida na América. O navio era comandado pelo capitão de 62 anos, Edward John Smith, o mais antigo entre os capitães da White Star Line. Ele tinha 4 décadas de experiência marítima e serviu como capitão do RMS Olympic, do qual foi transferido para comandar o Titanic. A grande maioria da tripulação que servia ao seu comando não eram marinheiros treinados, mas engenheiros, bombeiros e foguistas, responsáveis por vigiar os motores, ou comissários de bordo responsáveis pelos passageiros. Os 6 oficiais de vigilância e 39 marinheiros mais experientes constituíam apenas cerca de 5% da tripulação. A maioria deles foram pegos em Southampton, portanto não tiveram tempo de se familiarizar com o navio. As condições do gelo foram atribuídas a um inverno ameno que causou um grande número de icebergs vindo da costa oeste da Groenlândia. Um incêndio começou em um dos depósitos de carvão do Titanic, aproximadamente 10 dias antes da partida do navio, mas foi apagado em 14 de abril. O tempo melhorou significativamente ao longo do dia, de ventos fortes e mares modernos pela manhã, até uma calma cristalina à noite, à medida que o caminho do navio a levava para uma área de alta pressão ártica. No dia 14 de abril de 1912, os operadores de rádio do Titanic receberam 6 mensagens de outros navios, avisando sobre gelo à deriva, os quais os passageiros no Titanic começaram a notar durante a tarde. A condição do gelo no Atlântico Norte era pior em qualquer mês de abril, nos 50 anos anteriores. A razão pela qual os vigias desconheciam que estavam prestes a entrar em uma área de gelo, à deriva, com vários quilômetros de largura e de comprimento. Nem todas as mensagens foram transmitidas pelos operadores de rádio. Na época, todos os operadores de rádio sem fio em navios de passageiros eram empregados da companhia de tráfego Marconi Wireless e não membro da tripulação de seus navios. Suas responsabilidades principais eram de enviar mensagens com aviso sobre o tempo, sendo uma preocupação secundária. O primeiro aviso chegou às 9, vindo do RMS Caronia, relatando icebergs, growlers e campo de gelo. O capitão Smith então confirmou o recebimento da mensagem às 13 horas e 42 minutos. O RMS Baltic transmitiu o relato do navio grego Athenia, que estava passando por um iceberg dos grandes e uma quantidade de campos de gelo. O capitão Smith mostrou o relato a Joseph Bruce Smyth, o executivo da White Star Line, que estava a bordo do Titanic em sua viagem inaugural. Smith ordenou que uma nova rota fosse preparada para levar o navio mais ao sul. Às 13 horas e 45 minutos, o navio alemão SS América, que estava a pouca distância ao sul, relatou que tinha passado por 2 grandes icebergs
esta mensagem nunca chegou ao capitão Smith ou a outros oficiais da ponte do Titanic. O SS California relatou 3 grandes icebergs, às 19 horas e 30 minutos e às 21 horas e 40 minutos. O vapor Mezebah relatou: vimos banquisa muito pesadas e grande, números enormes de icebergs, também campo de gelo. Esta mensagem também nunca deixou a sala de rádio do Titanic. O equipamento de rádio tinha quebrado no dia anterior, resultando em um acúmulo de mensagens que os 2 operadores estavam tentando limpar. Um aviso final foi recebido às 22 horas e 30 minutos do operador Cyril Evans do Califórnia, que parou perante a noite num campo de gelo, a algumas milhas de distância. Mas Phillips o cortou e sinalizou de volta dizendo: cala-se, cala-se, estou trabalhando, Cabo Race. Embora a tripulação tenha sido avisada do gelo na vizinhança, a velocidade do navio não foi reduzida. Continuou em 22 nós, cerca de 41 km/h, apenas 2 nós atrás da velocidade máxima, de 24 nós, cerca de 44 km/h. A alta velocidade do Titanic em águas aonde o gelo tinha sido relatado foi posteriormente criticado como imprudente, mas refletia a prática marítima padrão da época. De acordo com o 5º elemento oficial Harold Lear, o costume era seguir em frente e depender dos vigias do ninho da Gávea, com os olhos atentos na ponte para localizar o gelo a tempo de evitar a colisão. Os navios de passageiros do Atlântico Norte priorizavam a manutenção do tempo acima de todas as outras considerações, restringindo-se rigidamente a um cronograma de garantia à sua chegada em um horário anunciado. Enquanto o Titanic se aproximava da sua colisão fatal, a maioria dos passageiros tinha ido para a cama e o comando da ponte tinha passado do 2º oficial, Charles Lightoller, para o 1º oficial, William Murdoch. Os vigias Frederick Fleet e Reginald Lee estavam ocupados no cesto da Gávea 29 metros acima do convés. A temperatura do ar tinha caído quase ao congelamento e o oceano estava completamente calmo. O coronel Archibald Gracie, um dos sobreviventes do desastre, posteriormente escreveu que o mar parecia vidro, tão suave, e que as estrelas estavam claramente refletidas. Embora o ar tivesse claro, não havia lua, e com o mar tão calmo, não havia nada para dar posição dos icebergs nas proximidades. E se o mar tivesse sido mais agitado, com as ondas quebrando contra os icebergs, os tornariam mais visíveis. Os vigias estavam, no entanto, bem cientes do risco de gelo, pois Lightoller havia ordenado que eles e os outros membros da tripulação mantessem o olhar afiado à procura de gelo, particularmente gelos pequenos e growlers. Alguns especialistas acreditam que essa neblina foi na verdade uma miragem causada pelo encontro das águas frias com o ar quente, semelhante a uma miragem de água no deserto. Quando o Titanic entrou na área de um iceberg, isso teria resultado em um horizonte elevado, cegando os vigias e evitando que detectassem qualquer coisa ao longe. Às 23 horas e 39 minutos, Fleet detectou um iceberg no caminho do Titanic. Ele tocou o sino da vigia 3 vezes e telefonou para a ponte para informar o 6º oficial, James Mood. Fleet perguntou: aí alguém? Mood respondeu: sim. O que você vê? Fleet retrucou: um iceberg logo à frente. Após agradecer a Fleet, Mood transmitiu a mensagem a Murdoch, que ordenou ao quartel-mestre Robert Hitchens para mudar o curso do navio. Acredita-se que Murdoch tenha dado ordem, tudo a estibordo, o que resultaria no leme do navio mover-se a estibordo, o lado direito do navio, em uma tentativa de virar o navio a bombordo, o lado esquerdo. Ele também colocou o navio em posição de reversão total dos motores. De acordo com o 4º oficial Joseph Boxhall, Murdoch disse ao capitão Smith que ele estava tentando fazer uma total bombordo em torno de um iceberg. Era para ele primeiro girar a proa ao redor do obstáculo, depois girar a popa
para que ambas as extremidades do navio evitassem assim a colisão. Havia um atraso antes de qualquer outra ordem entrar em vigor. O mecanismo de direção levava até 30 segundos para girar o leme do navio, e a completa tarefa de colocar os motores em reverso teria levado algum tempo até ser completada. Como a turbina central não poderia ser colocada em reversão, a hélice central posicionava diretamente em frente ao lado do leme do navio. Foram simplesmente paralisados. Isso reduziu a eficácia do leme e prejudicando assim a capacidade de rotação do navio. Se tivesse Murdoch simplesmente virado o navio enquanto mantesse a velocidade à frente, o Titanic poderia ter errado o iceberg com alguns metros de reserva. Robert Hichens inicialmente entrou em pânico e girou o leme para o lado errado. Bruce Smyth ordenou que o barco continuasse lento e em frente. Isso alegadamente nunca foi revelado por causa das aplicações quanto ao seguro, declarou em 2010 Louis Patney. Obrigado a todos e até o próximo vídeo, se assim o Criador nos permitir. Canal Cego a Nascença.